Então vamos lá, vamos voltar aí aos nossos estudos, depois de algumas experiências com alguns estudos aí de caso, né? A gente vai retornar aos estudos aí sobre sermos, cada um de nós, um instrumento nas mãos do Senhor. O plano de Deus para um ministério fiel e eficaz. E antes de começarmos, eu também quero orar e pedir a orientação de Deus, do Santo Espírito, para esse estudo. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, mais uma vez por este momento, te agradeço pelo retorno, ó Deus, ao estudo da palavra. Ansiosamente esperamos, ó Deus, desejamos ardentemente receber a tua palavra, é ela que nos abençoa, é a tua palavra que traz para cada um de nós a sabedoria dos céus, que nos faz entender a tua vontade, que nos faz conhecer ainda mais do Senhor. E acima de tudo, ó Deus, pedimos que a tua palavra possa quebrantar o nosso coração. Muitas vezes somos orgulhosos, muitas vezes deixamos nos levar pela carne, pelo pecado, mas acima de tudo clamamos pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Derrama unção sobre cada um, sobre cada irmão, sobre cada família, ó Deus, e que esse seja o momento em que juntos possamos nos deliciar no conhecimento da Tua vontade, do Teu querer, e aprender a ser realmente nas Tuas mãos aquele servo, aquela serva que o Senhor realmente deseja que sejamos. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus e por amor a Ele que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Legal, então vamos lá. Durante o mês passado, a gente acompanhou alguns estudos de caso, que a gente colocou ali de forma fictícia, olhando para alguns textos na palavra de Deus, e o objetivo era o quê? Já que eu e você estamos entendendo ser nas mãos do Senhor um instrumento, então a ideia daqueles estudos era que nós pudéssemos compreender de que forma nós seríamos usados por Deus para levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. E é isso que tem que ser feito. Então nós observamos ali algumas pessoas com alguns problemas, pegamos alguns textos e aplicamos aquela realidade para entender não só a maneira como nós levaríamos a palavra de Deus àqueles corações, aquelas pessoas, mas também como nos comportaríamos como instrumentos nas mãos do Senhor, né? Para entender exatamente aquilo que o Senhor exige de nós e requer de nós. Quando olhamos para toda a palavra de Deus, né, nós temos que compreender esta realidade. Cada pessoa precisa da intervenção divina para mudar a sua vida. Ninguém por si mesmo consegue mudar. E eu e você, como instrumento nas mãos do Senhor, somos aqueles que o Senhor vai direcionar, que o Senhor vai levar a estas vidas para que a gente possa falar de Jesus. E a questão que deu, vamos dizer assim, o start para todos aqueles estudos foi aquela passagem, né, do texto lá de Êxodo, né, a saída lá do povo de Deus lá do Egito e a travessia do Mar Vermelho. E a pergunta que nós deixamos naquela época foi: o que eu e você aprendemos da história do Êxodo, né, e da travessia do Mar Vermelho? É bom nós compreendermos, né, de uma forma muito clara que o Êxodo é aquele capítulo da história na Bíblia que fala especificamente da redenção, que dá aquele início para nós e vai dimensionando para a gente o significado da redenção. Porque o Êxodo ele aponta para a nossa necessidade de Cristo Jesus, né? E nos libertando da escravidão. O que é a libertação do povo de Deus lá do Egito? É a libertação da escravidão. O que aquela escravidão simboliza para nós? É o pecado. Estamos presos, amarrados, algemados ao pecado. Então, Moisés, uma figura tipológica de Cristo. Então, Moisés é chamado por Deus para tirar o povo dele do Egito e ir para a terra prometida. Então, nós temos ali a libertação da escravidão, tem também a derrota do inimigo. O inimigo é Faraó, né, que ali simboliza o Satanás, o inimigo sobre todos nós, né, a morte, tá, Satanás e tal, que deve ser vencido e há de ser vencido, como foi vencido, né, por Cristo Jesus. Então, naquela época, Faraó seria subjugado e vencido quando da travessia do Mar Vermelho. E a travessia
do Mar Vermelho, especificamente falando, é o batismo, né? Simboliza ali o batismo, a passagem, né? Sai do pecado, sai da escravidão e vai agora para a terra prometida, para aquela promessa que Deus deu, né? Então aí somos direcionados para o caminho que devemos seguir. Então você olha para a história de Êxodo e de todas aquelas histórias que nós analisamos, de muitas outras na palavra de Deus, o que você tem que focar é exatamente esse princípio. Você tem que ver esse princípio, o princípio do pecado, da vitória de Jesus sobre o inimigo, né? E a promessa de que estamos sendo levados realmente aí à terra prometida, tá bom? Isso é importante para entendermos também, para que a gente fuja daquela perspectiva de usar a Bíblia como um livro de autoajuda. Porque às vezes isso pode acontecer, não só para nós, em termos, né, das nossas necessidades, que a gente pega ali na palavra de Deus algum texto, algum versículo, etc. e tal, e aplica a situação que nós estamos vivendo, mas às vezes para a vida de uma pessoa também. Como a gente usou lá naqueles exemplos, né? A pessoa que tem um problema assim, um casal com aquele problema, o outro que não quer viver mais, o outro que está se prostituindo, tal. E aí a gente pega lá um texto na Bíblia e fala, olha, está aqui, olha, acredite nisso, olha. Então a gente não pode usar a Bíblia desta forma. Se a gente fizer isso, se nós fizermos isso, nós vamos deixar de entender a mensagem redentiva em toda a Escritura. Em toda a palavra de Deus é uma mensagem só. E qual é esta mensagem? De novo, o Redentor viveu, morreu e ressuscitou para que eu e você não vivêssemos mais para nós mesmos, né? O objetivo agora é realmente vivermos para Cristo Jesus e somente para Ele. O texto em 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 14 e 15, eu vou ler aqui, você acompanha aí na sua Bíblia, diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tá? Então o nosso viver não é mais para nós mesmos. Somos instrumentos nas mãos do Senhor e vivemos agora para glorificar o nome dele. Então eu sou usado por Deus para levar esta mensagem de salvação às outras pessoas. Então eu não posso olhar para a palavra de Deus simplesmente extraindo da palavra de Deus aqueles versículos que eu gostaria para me dar poder, né, para poder me ajudar a resolver um problema, versículos chaves em tempos de tempestades, de problemas, de dificuldades, de choro, de lamentos, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. A palavra de Deus realmente me ajuda nisto, ela está lá para resolver estas coisas na minha vida, para me encorajar, para me dar esperança e fé, mas o objetivo principal é olhar para isto, né? Como instrumento das mãos do Senhor, eu tenho que falar de um Redentor que viveu entre nós, que morreu, ressuscitou e está aí reinando em todo o universo, né? E aí a gente coloca aí no nosso slide o seguinte: assim como a trama de vergalhões de aço se cruzam e formam uma tela para uma laje, proporcionando ali reforço, todo mundo já viu isso, né? Na hora de assentar uma laje, então vai lá aquela tela com aquelas ferragens todas amarradas, todas bem posicionadas, aí o cimento vem por cima, e aquilo, né? Aquela trama de vergalhões ali dá aquele reforço. De maneira similar, são os temas da história do plano de Deus em cada passagem da Escritura. A gente começou lá atrás, quando falávamos que Deus desenhou um plano que começou lá no Éden, né? E nos atinge para os dias de hoje. E cada texto, cada passagem, cada situação que a gente observa ali na palavra de Deus tem esse propósito, né? De mostrar qual é o plano de Deus para nós e de fazer com que a gente tenha segurança, que a gente tenha tranquilidade. Tá bom? Então, isto é importante eu compreender e você também compreender isto com muita propriedade. Olhando para a história da redenção, na palavra de Deus, a gente destaca 3 temas que, ao meu ver, são temas centrais que todos nós, como instrumentos nas mãos do Senhor, deveríamos conhecer. Tem vários temas que você pode tirar da história da redenção, mas aqui, com o propósito desse estudo, que é ser um instrumento nas mãos do Senhor, quais são os 3 temas principais que eu e você deveríamos saber para poder ter tranquilidade, paz e segurança de estar fazendo para Deus realmente uma obra, ou realizando uma obra que possa agradar o coração dele. O primeiro tema seria sobre a soberania de Deus.
É lógico que aqui nós não vamos abordar a soberania de Deus no aspecto teológico grande e entrar a respeito disso nos meandros, né, dos textos bíblicos, etc. e tal. Não. Mas uma coisa que você precisa entender é que Deus é soberano. Ele é Senhor de tudo e de todos. E eu, como um instrumento nas mãos do Senhor, tenho que compreender isso. Porque se eu não aceito a soberania de Deus sobre a minha vida, como um servo dele, eu vou ter dificuldade. Se eu não compreendo a soberania de Deus sobre a vida de todas as pessoas, ele quer salvar uns e não salva outros. Ele cura alguns e não cura outros, etc. e tal. Se eu não compreendo a soberania de Deus, se eu fico questionando este Deus que faz isso ou não faz aquilo, eu não vou conseguir ser um instrumento eficiente nas mãos do Senhor. Né? Então, para a gente compreender um pouco essa soberania de Deus, eu quero deixar para você aí o texto de Daniel 4, se você quiser estar aí projetado para você ler e acompanhar comigo, né? Mas se você quiser abrir lá na sua Bíblia também, para ir acostumando, é bom. Então é Daniel capítulo 4, e o objetivo aqui são os versos 34 e 35, tá bom? Que está aí, eu vou ler de 34 a 37, mas o nosso foco é o 34 e 35. Mas vou contextualizar para você esta situação, para que você possa compreender, né, essa restauração, esta cura, né, que Nabucodonosor teve. Todos nós conhecemos a história de Daniel, conhecemos a história dos seus amigos, e lá no começo, né, do livro de Daniel, que você tem aí aberto na palavra do Senhor, você tem lá o rei Nabucodonosor, que declara-se, né, agora como um servo do Senhor. Ele aprendeu a ver aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Mas para que ele pudesse ter aquele quebrantamento, para que ele pudesse ter aquela transformação, algo aconteceu antes na vida dele. Nabucodonosor era muito orgulhoso, muito cheio de si, né, como rei. E ele tinha uma projeção muito grande em todo o império dele. Ele teve um sonho. Aquele sonho o perturbou muito, ele ficou muito incomodado com aquele sonho, ele não conseguia dormir bem com aquilo que ele recebeu, e ele procurou querer entender aquele sonho, né? E ninguém, todos os seus sábios, todos os magos da época, não conseguiram interpretar o sonho. Em linhas gerais, Nabucodonosor sonhou que havia uma grande árvore, etc. e tal, e ela foi derrubada, caiu por terra. Tá ali no capítulo 4, você pode ver toda a história a partir do versículo 4 do capítulo 4, aquele sonho que não deixou Nabucodonosor tranquilo, né? Ele ficou muito espantado com tudo aquilo. Até que alguém lembrou lá de Daniel, chamaram Daniel, né? E Nabucodonosor perguntou para Daniel, contou, melhor dizendo, para Daniel o sonho, como foi perturbador aquele sonho. E falou para Daniel, Daniel, você tem a interpretação, você sabe, você tem um Deus, né, assim, assado. Me diga, o que significa? A Bíblia fala que na hora que Daniel foi explicar o sonho para o rei, Daniel também ficou muito perplexo, porque ele entendeu, né, Deus revelou para Daniel o que estava acontecendo, o que era aquele sonho, e aí Daniel, o rei mesmo fala para Daniel, Daniel, olha, não me esconda nada, tá? Não fique perplexo por causa desse sonho, não me esconda nada, não fique aí perturbado com a interpretação, se tiver que falar, fala. Diz aí qual é a interpretação que Deus te deu. E aí, Daniel, de uma forma muito gentil, né, muito amável, ele diz, olha, rei, eu gostaria que o que eu vou falar, né, fosse relacionado aos seus inimigos, mas não é. E aí, Daniel, você lê depois os detalhes lá, Daniel, então, explica e interpreta o sonho para Nabucodonosor. E aí Daniel fala, ao final, dizendo que aquela situação dizia respeito ao rei, que ele seria quebrado, destruído, que ele seria afastado de todo o poder, de toda aquela autoridade, e que ele viveria como um cão. Ele viveria no mato, ele iria tomar chuva, passar frio, a barba dele iria crescer, os pelos no corpo, as unhas iriam crescer, o cabelo iria crescer, ele ia ficar irreconhecível, iria ficar realmente destruído, né? Totalmente destruído em termos de pessoa, de caráter, né? E Daniel colocou quando isso iria acontecer, etc. e tal. E Daniel fala para Nabucodonosor com relação àquilo, dizendo assim para ele, olha, rei, aceite o meu conselho. Né? O versículo 27. Abandone os seus pecados, pratique a justiça, acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Então, veja que Daniel
ele aproveita aquela situação que Deus revelou ao coração dele para tocar o coração de Nabucodonosor com relação ao arrependimento. Não se trata de conversão aqui, tá? Ainda não é isso. Então, isso é importante eu saber, e você também, por causa daquilo que nós aplicamos naqueles estudos de caso. Né? Porque lembra que a gente usou um texto e uma situação problemática? E o que eu vou falar às pessoas? Né? Então, independente de resolver o problema, eu tenho que levar a pessoa ali a reconhecer a sua situação diante de Deus. E foi o que Daniel fez. Né, de uma certa forma, porque Daniel não tratou a situação do tipo assim, olha, Deus vai ter misericórdia, você vai ser curado, isso não vai acontecer, vai mudar se você se arrepender. Não, Daniel foi muito claro, falou, olha, rei, é o seguinte, a situação é séria, vai acontecer, a mão de Deus está nisso tudo, então o que eu te dou um conselho, se arrependa, peça perdão da sua iniquidade e dos seus pecados, quem sabe Deus tenha aí uma misericórdia e prolongue um pouco mais os seus dias. Pois bem, passou um período, e a Bíblia fala aqui, a partir do versículo 28 do capítulo 4, passou praticamente um ano, 2 meses aí, né? Nabucodonosor estava passeando lá nos jardins que ele havia feito, né? Você conhece bem essa história, né? Sabe desses jardins, né? Que são aqueles jardins suspensos da Babilônia que Nabucodonosor tinha criado, feito lá para a sua esposa, né? Eram realmente belíssimos, né, de acordo com o que a gente ouve, né, e lê e estuda em termos de arqueologia bíblica, né. Nabucodonosor estava andando lá por aqueles jardins, eu estou aqui só contextualizando ainda, né, quando ele para, ele olha para toda aquela situação, para toda aquela riqueza, para todo o seu palácio, e ele diz no versículo 30, não é esta a grande Babilônia que eu construí, a casa real, né, com meu grandioso poder e a glória da minha majestade? Quer dizer, ele estava ali, né, todo cheio de si, todo orgulhoso, todo admitindo ser ele o Deus Todo-Poderoso. Né? E naquele momento em que ele estava falando isso, admirando toda a sua criação, dizendo, né, toda a glória que ele, né, estava atribuindo a si mesmo, ele ouve uma voz que vem dos céus, né, e diz para ele assim, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte. E aí vem, né, o acontecimento, né? Vem o cumprimento daquele sonho que Deus dera a Nabucodonosor e que Daniel interpretou. Então, essa voz do céu diz para Nabucodonosor o seguinte, né? Você está expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais. Você comerá capim com os bois. Passarão 7 anos até que você reconheça o Altíssimo, né, que o Altíssimo tenha domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, a Bíblia fala que se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim, como os bois, né? O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, quer dizer, ele viveu fora dos seus palácios, né? Até que cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. E aí o texto que está aí para você, a gente começa nele. Mas, olha que bênção, olha a graça, olha a misericórdia de Deus. Isso se aplica para a vida daquelas pessoas para quem nós seremos levados. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão e nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento. E para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Né? Olha que texto, olha que coisa maravilhosa, que bênção para todos nós. Soberania de Deus.
Gente, eu posso não conseguir explicar. Eu posso, às vezes, até ter dificuldade, humanamente falando, de aceitar. Mas Deus faz o que quer, quando quer, como quer, do jeito dele, a qualquer hora, em qualquer momento. Ele é Deus. Ele é Deus. A Bíblia mesmo fala que ele criou vasos para honra e vasos para desonra. Ele é o Senhor de todo o céu, de toda a terra. Assim como Nabucodonosor reconheceu isso, e era um rei pagão, né? Tinha outros deuses que ele adorava, ele teve que reconhecer da maneira como a gente narrou aqui, como a gente viu, assim também as pessoas que estão ao nosso redor que ainda não sabem quem é este Deus. Por que é importante eu conhecer este pilar da redenção, a soberania de Deus? Porque às vezes a gente sai para evangelizar, sai para falar de Jesus para alguém, a gente sai para anunciar sobre o amor, a salvação, a graça e a misericórdia de Deus, mas pensando da seguinte forma: e será que a pessoa não aceita? E se ela não aceitar? E se ela me fizer uma pergunta difícil? E se ela não quiser ouvir a respeito de Deus? E se ela, de repente, ali blasfemar ou falar alguma coisa? A gente começa a criar uma série de problemas, e tentar resolver esses problemas sem até que eles existam. E a gente acaba deixando de lado o seguinte: Deus é soberano. É Ele quem faz a obra. Eu sou apenas e tão somente, humildemente, um instrumento nas mãos do Senhor. Tá? Nabucodonosor, no final, ele reconheceu isso. Nabucodonosor declarou isso. Agora, esse Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus altíssimo, é um Deus que é dono de tudo e de todos, né? O domínio dele é eterno. Então, as pessoas para as quais eu serei levado pelo Espírito Santo para falar de Deus, o meu papel é só falar, é só pregar, é só anunciar o amor, a graça, a misericórdia, falar do pecado, falar do arrependimento, como Daniel falou, né, para o rei: olha, se arrependa, etc. e tal. Como isso vai ser? Qual é o resultado? Como a pessoa vai reagir? Se vai aceitar, se não vai aceitar, se vai ficar brava, se não vai ficar brava? Isso não é da minha alçada. Isso não tem nada a ver comigo. Então eu mesmo não posso criar obstáculos à evangelização, em termos das minhas limitações. Eu tenho simplesmente entender que Deus é soberano. O domínio dele é eterno. O domínio dele, o poder dele se estende sobre toda a terra, sobre todo o céu. Então, veja só, né? Olhando para esse tema, tem muitos outros temas, mas eu abordei apenas esse de Daniel. O que eu compreendo a respeito da soberania de Deus neste aspecto de ser eu e você um instrumento nas mãos do Senhor? Primeiro, o universo está sob o controle de Deus. Amém? Beleza, gente? Está sob o controle de Deus. Pode não parecer aos olhos do ímpio, pode às vezes, e lamentavelmente, não parecer aos olhos do povo de Deus, mas está. Eu digo lamentavelmente, porque você conhecendo a história bíblica, você sabe que o povo de Deus, por mais que tenha visto milagres, Deus operando, Deus agindo, participando de coisas tremendas e poderosas, em determinados momentos esse povo duvidou da ação de Deus. E começou lá na saída do Egito. Lembra que eles saíram, como a gente mostrou? Lembra que quando chegaram perto do Mar Vermelho, olharam para tudo aquilo e falaram: e agora? Era melhor ter ficado no Egito, porque para morrer aqui, melhor não ter saído de lá. Quer dizer, mesmo vendo o livramento que Deus deu, eles duvidaram. O mar se abre, eles atravessam. Quando eles chegam do outro lado para tomar posse da terra prometida, eles olham para trás e vê o povo do Egito, os soldados do Egito vindo, né, com o faraó e tudo mais. E aí ficam desesperados. Novamente, eles levantam, né, a ingratidão, a murmuração contra Deus. Então eu tenho que entender que Deus está no controle. Eu não sou obrigado a entender como é isso. Como se dá esse controle, da maneira como ele faz. Isso é da alçada dele. É dele somente. Eu só pela fé aceito. E ponto final. Isso é importante para o meu ministério como um instrumento nas mãos do Senhor, porque na hora que eu sair para falar de Jesus, eu vou olhando para isto. Deus está no controle. Deus está no controle. Aí eu não volto frustrado, né, desta empreitada, eu não volto com medo, apavorado, eu não volto aí desanimado, nem nada. Por quê? Eu saí para fazer o que Deus mandou fazer, lancei a semente e agora é esperar para ver o que vai acontecer. Né? Outra coisa importante relacionada a essa soberania de Deus, que a gente tem que entender. Deus tem o poder e a autoridade
para fazer exatamente o que lhe agrada em qualquer lugar que escolher. Perceba o que a gente está colocando? O que agrada a Deus. Não é o que agrada a nós. Ele quer nos agradar, sim. Ele mesmo fala, olha, primeiro assumo o compromisso comigo, primeiro busco o meu reino, porque as demais coisas que vocês precisam, eu vou dar. Ok, amém. Então, prioridade é o reino dele. Prioridade é eu ser nas mãos do Senhor um instrumento. Mas tudo que ele faz em termos de poder e autoridade sobre a nossa vida, sobre o universo todo, sobre o mundo todo, tem como propósito agradar a ele mesmo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Isso tem a ver com a soberania desse Deus sobre nós, né? E Daniel mencionou isso para Nabucodonosor, e Nabucodonosor compreendeu isso, quando ele fala assim, então, em mim mesmo, né, eu recuperei o meu entendimento e vi que Deus é este. Né? Outra coisa importante, quando se fala em soberania, soberania não é somente poder e posição, é também um plano. Deus tem um plano, e nós estamos falando desse plano desde o início dos estudos. Né? Deus desenhou este plano, e ele não vai fugir deste plano, é um plano que ele traçou, a Trindade Santa trabalhou este plano. Né? E nós fazemos parte deste plano de Deus. Deus tem um plano para o mundo todo, para o universo todo, e para nós, povo dele. Para mim, para você, está tudo ali desenhado, cada detalhe, cada situação. Né? Então, isso mostra que Deus é Senhor de tudo. Né? Nada é casual. Ele não deu corda no mundo e deixou aí para o mundo se virar. Né? Não, há um plano, há um propósito. Ah, eu compreendo o plano de Deus? Não. Posso compreender uma parte? Se ele revelar, posso. Se ele revelou, posso. Né? Mas os caminhos do Senhor são difíceis de entender. Né? E tem muita coisa em termos de plano, do plano de Deus para a redenção, para a nossa vida, para a nossa salvação, que dá um nó na nossa cabeça. Se a gente for tentar compreender humanamente falando. Né? Como posso eu, humano, limitado, querer compreender toda a sabedoria do Espírito Santo de Deus, né? Em termos do plano que ele desenhou. E é interessante isso, porque quando se fala do plano da redenção, né, da salvação, às vezes a gente desenha planos, né? Por que não vou dizer se eu fosse Deus, né? Mas eu, no lugar de Deus, eu não pensaria em fazer assim, um assado, eu usaria de outro meio. Se ele não quer que o homem, não quisesse que o homem pecasse, por que ele permitiu que isso aconteceu lá no Éden? Né? E por aí vai. Por que ele usou Jesus? Por que ele quis que Jesus morresse? Por que foi daquele jeito e não de outra forma? Por que ele não acabou com tudo de novo, como ele acabou lá com Noé, destruiu tudo e começou tudo novamente? A gente fica imaginando um monte de plano, e nessa de tentar pensar um monte de plano a respeito de como eu vou lidar com essa instrumentalidade nas mãos do Senhor, a gente deixa de lado esse entendimento de que na soberania de Deus não é só poder e posição, não é? O poder de Deus e a posição de Deus acima de tudo e de todos, mas que Deus também tem um plano. O plano dele está acima dos nossos planos. Se não me engano, acho que é Provérbios quem diz, né, que o homem pode criar planos, fazer planos, mas o realizar dos planos vem de quem? De Deus. Não é? Dentro desse aspecto da soberania de Deus, se a pergunta for o que Deus está fazendo, eu digo, se a pergunta for, seja da nossa parte ou da parte do ímpio. Porque às vezes a gente também se pergunta, né? Você olha para uma situação como essa que está acontecendo no mundo. Aí você fala assim, mas o que Deus está fazendo? O que Deus quer mostrar para a igreja dele? O que Deus quer mostrar para mim? O que eu tenho a ver com essa gripe, com esse vírus que aconteceu numa cidade, num local que eu nem conheço, nunca fui, nem sabia que tinha gente morando naquele lugar? E por que isso que veio lá do outro lado do mundo me atingiu aqui? Estava tão quieto, trabalhando, fazendo, indo na igreja. Tá. Então, às vezes, a gente se pergunta, o que Deus está fazendo? E a resposta, seja para nós, ao perguntarmos o que Deus está fazendo, ou seja, para uma pessoa que não crê em Deus, quando ela pergunta, que Deus é esse que você está pregando? Que Deus é esse que está permitindo e fazendo essas coisas? A resposta correta para esta pergunta é, Deus está cumprindo o plano dele. Tá? Ah, mas esse plano é o ideal? Não é problema meu. Não é problema seu. A gente não tem que ficar discutindo isso. Né? O que a gente tem que entender é que ele é soberano. Ele desenhou esse plano. E eu tenho que, pela graça e misericórdia, aceitar, né, que estou incluído neste plano do Senhor. Tá? Essa soberania de Deus proporciona
né? O fato de saber que Deus é soberano e que tem, né, nas suas mãos a direção de tudo. Eu só citei algumas coisas. Conforto, não é verdade? Né? Por saber que Deus é soberano, que Ele é Senhor de tudo e de todos, eu fico em paz. Tenho conforto, tenho tranquilidade, né? Tenho segurança. Tenho segurança. Eu não abuso. Né? Ah, já que Deus é Senhor soberano, Ele me protege, eu vou, né, atravessar uma rua sem olhar para os lados e pronto. Não. Tem prudência também que Deus me deu com relação às coisas. Mas eu tenho segurança, porque Deus é soberano. Ele não permite que caia um fio de cabelo do meu corpo sem, né, que tivesse ali no plano que Ele desenhou para nós. Né? Eu tenho esperança. Olha a situação, novamente, né, a situação que a gente está vivendo. Quantos de nós poderia ficar, vamos dizer assim, sem esperança, né, de continuar? Quantas vezes conversando com um com o outro, a gente fala assim, isso aí não vai mudar nada. Isso aí vai ser daqui para pior. Né? Mas quando eu penso na soberania de Deus, que Ele é Senhor, que está tudo na mão dEle, então eu tenho esperança. Vai mudar sim. Se vai mudar para pior, se vai mudar para melhor, é com Ele. Da minha parte, eu só tenho que aceitar aquilo que Deus está colocando. Né? Paz. A paz, que eu só tenho paz porque Deus é Senhor. Eu tenho paz porque o guardinha da minha rua, ele passa de madrugada apitando, apitando, está vigiando a minha casa. Aliás, eu até tenho bronca disso, né? Porque me acorda. Né? Não, eu tenho paz, né? Porque eu sei que Deus está vigiando. Deus não cochila, né? Ele não dorme, ele está sempre atento a nós e a tudo que ele criou. Né? Alegria, por saber que Deus é soberano, eu vou ter sempre alegria. A minha alegria, então, não é circunstancial. Né? A minha alegria é uma alegria divina. Amém? E o exercício desta soberania de Deus é para quê? O que eu quero dizer com o exercício dessa soberania de Deus? A aplicação da soberania de Deus, o entendimento da soberania de Deus, o aceitar a soberania de Deus. Ela proporciona o que para mim e para você? Bênção. A bênção para todos nós, que estamos ali, incluídos realmente no plano de Deus, na vontade de Deus. Tá bom? Portanto, tudo em nós depende do quê? Da presença, do poder e do caráter de Deus. Pastor, é importante eu saber disso como instrumento das mãos do Senhor? Lógico, sim. Eu não posso perder esse trilho. Né? Eu não posso perder esse trilho, eu não posso sair dele. Né? Na minha vida, eu dependo totalmente da presença, do poder e do caráter de Deus, para que eu possa continuar sendo esse instrumento que Deus tanto requer que eu seja. Né? A absoluta soberania de Deus garante o cumprimento de todas as promessas em cada um de nós, os seus filhos. Eu fiz questão de observar isso pelo seguinte: às vezes pode acontecer de eu achar que o cumprimento de uma promessa de Deus para mim, em termos de vitória, né, de uma vida regalada, de uma vida muito abençoada, de uma vida próspera, tem a ver com o meu comportamento, tem a ver com aquilo que eu sou, tem a ver com a minha fidelidade, etc. e tal. Gente, nós nada somos. Foi Deus quem restaurou. Se o cumprimento de uma promessa de Deus está atrelada ao meu comportamento, ai de mim. O cumprimento das promessas de Deus para a minha vida está atrelada à soberania de Deus, ao querer de Deus. Ele prometeu, ele cumpre. E ele não é homem para mentir. Tá? E porque ele, Deus, governa, nada do que você fizer em obediência a ele será em vão. A minha vida, a sua vida tem significado e propósito, porque eu e você estamos incluídos não somente no plano dele, né, de Deus que governa tudo e a todos, mas também estamos incluídos na família que Deus criou. Tá? Veja, a minha vida e a sua vida têm significado e propósito. Então eu sou um instrumento nas mãos do Senhor que tem um significado e propósito. Então todo e qualquer filho, toda e qualquer filha de Deus é um instrumento eficiente nas mãos do Senhor. Se não estou sendo, não é por culpa de Deus, é porque eu não estou aprendendo a lidar com essa soberania de Deus, né? Com o fato de eu ter em mim a humildade, a abnegação, né? Tirar de mim toda a autossuficiência e quem sabe até poder dizer como Nabucodonosor diz, agora eu recuperei o entendimento e agora eu sei o que eu tenho que ser nas mãos do Senhor. Né? Imagine como entender essa situação da soberania de Deus poderia mudar a vida de todos aqueles casos que nós analisamos. Não é verdade? Se você olha para cada um daqueles casos que a gente ficticiamente aqui analisamos,
Quando a gente compreende bem a soberania de Deus e a gente quer pregar sobre a soberania de Deus, em termos de que Deus é Senhor, Deus tem a condução, Deus tem a gerência de tudo, nada escapa ao querer dele, isso vai nos ajudar a ter tranquilidade, paz, segurança sobre os problemas das pessoas e também, quem sabe, direcionar as pessoas para ter esta segurança também. Portanto, meu querido, todas as passagens que usamos, né, para cada um daqueles casos que nós apresentamos, nos levam a entregar cada pessoa aos cuidados do Senhor e fazer com que com alegria, né, fazer com alegria o que ele diz que é certo e melhor, sabendo que a minha esperança, a sua esperança descansa no poder de Deus e não no nosso poder. Então agora se coloca nessa atitude como um instrumento nas mãos do Senhor. Olha os casos que nós analisamos. Agora, observando esse pilar da soberania de Deus sobre a nossa vida, né, eu tenho certeza que eu vou descansar no fato de que, se eu fiz a minha parte obedientemente ao Senhor, indo e pregando o Evangelho, levando as boas novas da salvação, no que diz respeito à vontade de Deus sobre aquela vida, né, será realizado. Eu não tenho que ficar imaginando quantos vão se converter, quando vai ser, etc. e tal. A única coisa que eu tenho que observar ali é o seguinte: eu fiz a minha parte e agora eu creio que na promessa de Deus, né, de que a palavra dele semeada não vai voltar vazia. Tá bom, gente? Então o primeiro pilar é esse, a gente vai parar por aqui, né? Já deu o horário para nós, né? E aí na próxima semana, na próxima sexta-feira, né? Hoje é quarta, então depois de amanhã, a gente volta para falar sobre o segundo pilar desta história da redenção que a gente está desenhando aqui. Eu quero orar com você antes da gente ir para as despedidas finais aí, né? Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela palavra que o Senhor traz ao nosso coração sempre. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado não de acordo com aquilo que imaginamos que deva ser, mas da forma como a tua palavra descreve, como é próprio do teu Santo Espírito que mora em nós e habita em nós. Obrigado, Senhor. Pai, nos quebre, nos humilhe, ó Deus, realmente traz para todos nós tudo aquilo que precisa realmente ser colocado em nós para que a gente possa compreender a tua vontade. Muitas vezes, ó Pai, diante das situações, a gente questiona a tua soberania, a gente questiona o quanto o Senhor realmente está no governo desta situação, seja uma doença que nos acomete, ou uma doença, um problema, uma dificuldade que vem para a vida de alguém que a gente conhece, ou enfim, uma situação que vem da forma como vem no mundo. Mas quando olhamos para a tua palavra e aprendemos que o Senhor é Senhor realmente de tudo e de todas as coisas, o nosso coração descansa. A gente, ó Deus, aprende mais uma vez a ter entendimento e realmente a levar cativo à tua presença todo o nosso conhecimento. Obrigado, Pai, por nos dar esta visão. Mantenha, ó Deus, em nós o discernimento espiritual em cada um de nós e que a gente aprenda a ser este instrumento que o Senhor tanto exige de nós e que no abrir dos nossos lábios, quando estivermos falando de Jesus, do seu amor, da graça, da misericórdia, do perdão a estas vidas, ó Deus, a gente possa descansar de que verdadeiramente o Senhor está agindo sobre aquela situação. Obrigado, Pai. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.